E hoje eu vim contar um pouco sobre a história do meu tataravô, José Luiz, que nasceu no sertão do Nordeste em meados do século XIX. Ele era um jovem obstinado com espírito revolucionário e possuía forte crença religiosa. Ele trabalhava em uma fazenda para um dos grandes proprietários de terra que regiam aquele lugar naquela época. Assim como tantos, sua força de trabalho era explorada dia após dia desde que ele era apenas um menino. Então, em uma noite, depois de um longo e esgotante dia de serviço, meu tataravô se reunia com os outros trabalhadores da fazenda em um de seus poucos momentos de lazer. Um sentimento de indignação tomava conta do seu coração, e sobre o céu estrelado do sertão nordestino só conseguia refletir sobre como a fome, a pobreza e as inúmeras desigualdades assolavam aquele lugar. Àquela altura se espalhava um boato de um homem santo que caminhava pelo sertão do Nordeste acompanhado de milhares de seguidores. Acreditava-se que ele era enviado por Deus para acabar com as desigualdades sociais e garantir a salvação eterna na outra vida. Esse tal homem tinha o nome de Antônio Conselheiro, e dentre alguns dias passaria pela região da fazenda onde meu tataravô José Luiz trabalhava. Uma sensação há muito tempo não sentida por ele começou a disparar em seu coração a esperança. Pois então os dias se passaram e o boato da chegada do conselheiro era verdadeiro. Meu tataravô não tinha absolutamente nada a perder e qualquer coisa era melhor do que continuar se contentando com sua vida medíocre, assim como muitos daquela região. Ele se juntou então a esse homem santo. Assim que se uniu ao grupo, ele conheceu Luzia, então tataravô, e ali andando pelo sertão, eles começaram a escrever a sua história. Após algum tempo, eles se estabeleceram e formaram um pequeno povoado que ficou conhecido como Arraial de Canudos. Pois então Canudos prosperava bastante, assim como o amor do meu tataravô e minha tataravó. Ele tinha a impressão que só conheceu a felicidade quando decidiu sair daquela fazenda. Ali, naquele povoado, com aquelas pessoas, encontrou então o seu verdadeiro amor. Ali ele trabalhava com um propósito, ele construía algo que acreditava. Ali ele era respeitado, amado e valorizado. Pois então, àquela altura, minha tataravó dava luz ao primeiro filho deles, o meu bisavô. Assim como tantos outros daquele povoado, meu tataravô começou a construir a sua família. Pois então, alguns anos se passaram e, como nessa vida nenhuma calmaria é perpétua, vieram as dificuldades. O crescimento e a prosperidade de Canudos chamaram a atenção dos latifundiários baianos e do governo, que viam o povoado como uma ameaça ao sistema político vigente. Então começaram os ataques. O povo de Canudos ficou sabendo da expedição que aconteceria e começaram a se preparar e mobilizar. Meu tataravô, vendo a possibilidade de perder tudo o que ele já tinha de mais precioso em sua vida, se ofereceu para liderar os homens do povoado no conflito contra o governo. As tropas do governo caminhavam em direção a Canudos pela primeira vez. José sentia medo, como nunca havia sentido na vida. Medo de perder sua família, de perder seu lar, medo de deixar seu amado filho sem um pai e medo de voltar para sua antiga vida. Pois então o povo de Canudos saiu vitorioso dessa batalha. Ele não se cabia de alívio, então veio a segunda expedição do governo, trazendo à tona aquele sentimento de medo em todo aquele povo que teria que lutar novamente para fazer fazia de Canudos um lar. Mas essas pessoas eram obstinadas, lutavam pelo que acreditavam, por algo que tinha uma incalculável importância. E novamente o povoado saiu vitorioso. E então veio a terceira expedição do governo, onde o povo já se encontrava fragilizado e esgotado. Eles não vão mais mesmo parar. Até quando seremos capazes de conter o avanço desses homens? Era uma das principais perguntas que não paravam de ecoar pelos pensamentos do meu tataravô. E ao final de mais um dia, o povoado de Canudos saiu vitorioso sob o comando de meu tataravô. E então, após algum tempo, veio a quarta e derradeira expedição. O povoado já se encontrava muito fraco, e foram tantas perdas que minha tataravó estava com o coração apertado naquele dia, como se previsse o final de toda essa história. Meu tataravô liderou os homens do povoado de Canudos com toda a força e fé que ele ainda possuía, mas desta vez não foi possível conter o governo. Ele lutou até o final pela sua família, pelo seu lar, pela sua vida. Meu tataravô, José Luiz, foi um dos milhares de homens que perderam sua vida
para a Guerra de Canudos.